Fala pessoal, o vídeo hoje é um comparativo entre os nossos dois pianos, o Waver WP-140, que eu fiquei 5 meses com ele e vendi recentemente, e o Bravo BP-6600, que é o piano mais recente. Eu não vou detalhar todas as funcionalidades de ambos os instrumentos, simplesmente porque o nosso foco é na utilização real dos dois instrumentos, ok? Se vocês quiserem saber mais detalhes sobre eles, vocês podem assistir o review aqui no canal. Porém, mesmo assim, eu não vou detalhar tudo de ambos os instrumentos, porque, por exemplo, a função arranjador eu não uso, ok? Porque eu só faço uso da parte de instrumentação mesmo, de ambos os instrumentos, beleza? Como o piano stage mesmo. Então, por exemplo, o Bravo BP6600, ele tem um botãozinho aqui, o último botãozinho dele, e quando você clica, todos os detalhes e botões do instrumento se transformam para a parte de arranjador. E eu não falei sobre isso no review dele, simplesmente porque eu não uso, beleza? Mas vamos lá. Construção, material e durabilidade. O Waver WP-140 ele é construído totalmente em madeira MDF, beleza? Então toda a carcaça dele é como se fosse uma caixa de madeira MDF. O Bravo BP-6600 ele é todo construído em plástico rígido resistente. Por conta de ser de madeira, o Waver ele pesa 8 kg, 8,3 para ser mais exato, enquanto que o Bravo pesa 6 kg, na verdade 6,4, tá? E o Waver ele é construído para ter uma alta durabilidade, enquanto que o Bravo ele é construído pensando na portabilidade. E aí você vai me perguntar, mas Davi, isso significa que o Bravo vai durar menos do que o Waver? Não, isso significa que o foco dele é em portabilidade. Então, por conta disso, ele utiliza materiais mais leves e mais resistentes, beleza? E por isso ele pesa apenas 6 kg. Enquanto que o Waver ele é focado em durabilidade. Mas como? Em que situação? Para você colocar ele num local e ele ficar parado, ok? Não é um instrumento que, apesar de ser leve, ele é voltado para você ficar transportando ele de um lado para o outro. Obviamente que as colas utilizadas nele e os parafusos vão desparafusando e vão se descolando ao longo do tempo se você ficar utilizando ele para um lado e para o outro com muita frequência, beleza? Mas se ele ficar parado no lugar, a durabilidade dele vai ser muito boa. Eu tenho até um short aqui no canal que a gente fala sobre isso. Próximo, conexões. O Waver ele tem 3 saídas de áudio, sendo todas elas P2. Uma traseira e 2 frontais. São saídas muito boas, tá? Caso você queira utilizar numa caixa de som ou numa mesa de som, as saídas estão muito fortes. Na igreja eu usava ele entre o 0,1 e o 0,3 no máximo, sendo que o áudio dele ia até o 16. São saídas muito fortes. O Bravo ele possui também 3 saídas de áudio, porém elas são P10, ou seja, em qualquer lugar praticamente que você chegar, você vai conseguir plugar ele, usar qualquer tipo de cabo de áudio e plugar ele no P10 e ligar e pronto, acabou. Beleza? Uma saída é master e as outras 2 são de fone. Todas as 3 saídas ficam na parte de trás do instrumento, ok? A saída master, ela tem uma característica que ela não desliga os alto-falantes do instrumento. Por quê? Para que você consiga utilizar eles como retorno, caso você precise. Porém, por conta disso, o knob de volume dele não consegue controlar a saída master, ok? É importante a gente dizer isso. Porém, quando você pluga nas saídas de fone 1 e 2, automaticamente elas desligam os alto-falantes do instrumento, ok? E aí você consegue controlar pelo knob de volume. Nos 2 instrumentos, eles possuem entradas para auxiliar, para você colocar microfone ou colocar um outro instrumento. Mas é na mesma situação. Aqui no Waver,
a entrada de auxiliar vai ser P2 e no Bravo P10, ok? Os dois possuem entrada para pedal sus, porém P2 e P10, P2 no Waver e P10 no Bravo, ok? No caso do Waver, ele também possui entrada para pedal triplo, que não tem no Bravo BP6600. Seguindo, nós vamos ter aqui USB para MP3 nos dois instrumentos, sendo que no Waver a entrada USB é na frente, enquanto que no Bravo é traseira, tá? E os dois possuem conexão para aquele cabo de impressora, para você utilizar como controlador. A diferença é que no caso do Bravo, ele já vem com o cabo de impressora e ainda vem com um adaptador para você plugar no celular ou no tablet. É simplesmente fantástico, o instrumento é completo, ok? Seguindo, teclas, peso e toque. Aqui a diferença é muito importante. Por quê? Porque o Waver ele vem com 88 teclas, obviamente, os dois instrumentos possuem 88 teclas, porém as teclas do Waver são semi-pesadas e graduadas. O que isso significa? Que as teclas possuem um peso a mais, ok? Não são teclas leves, são teclas bem pesadas até. E na região grave, as teclas vão ser mais pesadas, e à medida como você sobe para a região aguda, as teclas vão se tornando mais leves, ok? Isso dá uma sensação de piano muito boa. Tem pianos aí com teclas Hammer Action de martelo que não possuem essa graduação. Então essa graduação dá uma sensação muito boa na hora que você está tocando. Ele é muito gostoso de você tocar. As teclas do Bravo são teclas leves. São 88 teclas, porém são leves, ok? Não são extremamente leves, mas são leves e são bem confortáveis de você tocar. As teclas do Waver são texturizadas, ou seja, elas imitam ébano e marfim. São muito confortáveis de tocar, beleza? E o foco dos dois instrumentos é ligeiramente diferente. A gente vê aqui que o Waver ele possui foco em sensação de piano. E é muito legal você tocar piano no Waver. Porém, a verdade é que depois que você está 1h30, 2 horas tocando na igreja ou numa apresentação, os seus dedos tendem a ficar cansados, ok? Enquanto que no Bravo, o foco dele é em conforto por mais tempo tocando. Então eu fico 1h30, 2 horas, 3 horas que seja tocando no Bravo e eu não vou me cansar porque as teclas estão leves. Eu não preciso fazer maior pressão e nem me utilizar do peso das minhas mãos para o instrumento soar bem, ok? No caso dos dois instrumentos, você também tem o controle da pressão das teclas, beleza? Nos dois casos. Sendo que no caso do Bravo, que eu utilizo hoje, eu sempre utilizo na regulagem 3, para eu ter mais controle de dinâmica. No caso do Waver, se você não pressionar bem as teclas, o som nem sai, beleza? Então fique bem atento na hora que você for comprar um dos dois instrumentos, porque no caso do Waver as teclas realmente são pesadas, beleza? Porque o foco é realmente na sensação de piano, apesar das teclas não serem de martelo, ok? Vamos lá, funções. Aqui a coisa se ramifica de uma forma bem interessante. O Waver ele possui dual split, ok? Estudo e luzes de LED nas teclas. Quando você liga ele, as teclas estão acesas. Você vai lá no menu 8 e consegue apagar os LEDs das teclas. A função estudo divide o instrumento em duas partes iguais, em que você e o seu professor conseguem tocar as mesmas notas na mesma altura. Ou então, se você quiser tocar um piano a 4 mãos, por exemplo. Ele tem função metrônomo, arranjador, né, como a gente falou lá no início do vídeo. Ele possui a função REC, você consegue gravar uma música nele. Função octava, e ele possui Bluetooth. Isso aqui é muito interessante porque você consegue utilizar ele até mesmo como controlador na função Bluetooth. Eu tenho um short aí no canal mostrando exatamente como você faz isso. No caso do Bravo, ele também possui dual split,
mas com acesso rápido. Isso aqui é muito importante. A gente vai detalhar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas o que acontece? O dual e o split do Bravo é muito rápido. Você simplesmente clica em 2 timbres diferentes dos atalhos que ele tem e você já faz o dual automaticamente. O split tem um botão dedicado só para isso. No caso do Waver WP140, para você fazer o dual e o split, você tem que entrar no menu e ativar tanto o dual quanto o split. E quando você ativa o split, ele ativa com o mesmo som dos dois lados, então você precisa mudar a configuração. Mas é tudo dentro do menu, ok? É muito difícil de você conseguir manipular em tempo real. No caso do Bravo, não. No caso do Bravo é tudo muito rápido. O dual você faz clicando em 2 botões, e no caso do split, você pressiona o split e mais o timbre que você quer e pronto. Está feito o split do jeito que você quiser. O Bravo também vai ter a função estudo, em que você divide o instrumento em 2, com o mesmo timbre de um lado e de outro, mas ele não possui LED nas teclas, ok? Também possui metrônomo, e também de acesso rápido nos 2 casos, tá? Eles possuem botões dedicados para isso. Também possui função arranjador, como eu disse, você clica num botão lá e ele muda a configuração todinha do instrumento para a parte de arranjador. O Waver já possui atalhos para arranjador, então é tudo automático. REC possui nos 2 instrumentos, octava também, porém no Waver você precisa entrar dentro do menu para poder ativar a função octava. No Bravo é tudo através de atalho, botão Function e alguma tecla do piano, então tudo é muito rápido nele. O Bravo não possui Bluetooth, assim como o Waver, porém ele possui a função trêmulo, que você ativa ou desativa e funciona como se fosse uma roda de modulação. E ele possui também sustain automático, que você clica e já ativa e pronto. Ele funciona como se você estivesse utilizando um pedal de sustain, mas tudo funcionando no automático, ok? É bem interessante caso você esqueça o seu pedal de sustain em casa. Lembrando que ele já vem com um pedal de sustain também, beleza? Seguindo. Usabilidade e praticidade ao vivo ou em casa. Então, assim, eu gravei um vídeo, acho que foi um short, há um tempo atrás, e eu falava das qualidades do Bravo, e parecia que eu estava denegrindo a imagem do Waver WP140, porém não. Aqui é onde se faz a grande diferença dos pianos, beleza? De ambos os pianos. Por quê? Porque na utilização ao vivo, o Bravo ele vai se destacar bastante, enquanto que o Waver ele tem um destaque maior para a utilização em casa, como a gente tem visto nas características e no comparativo de cada um dos instrumentos. O Waver ele tem a função de arranjador, como a gente falou no tópico anterior. O Bravo ele já vai ter o acesso rápido a 6 timbres básicos e mais os timbres GM programável, de forma programável. Como é que funciona isso? Ele possui 6 botões no painel, onde você acessa os timbres básicos. Piano, strings, órgão, contrabaixo, violão. Você acessa tudo isso muito rápido, ok? E no botão GM Timbre, que você também tem como atalho no painel, quando você ativa automaticamente, seja no dual, seja de forma individual, ele ativa o pad. Então, piano e pad você faz rápido, piano elétrico e pad você faz tudo muito rápido, e você ainda pode mudar aqui no botão GM Timbre, você consegue programar qualquer um dos 140 timbres que o instrumento tem, mudando assim o dual ao vivo. Qual o ponto negativo do Bravo nesse assunto, nesse ponto? É o fato de que você só consegue fazer dual com algum dos timbres do GM Timbre e mais os 6 timbres de atalho no painel. Porque você aperta um dos botões de atalho e mais o GM Timbre e pronto, está feito o dual, ok? No caso do Waver, você consegue fazer dual entre qualquer um dos 1000 timbres que ele tem, porém é tudo dentro do menu,
ok? Demo, o Waver também possui, né, o botão de demo. O Bravo também possui em atalhos, enfim. REC, os dois possuem função REC. Eu não coloquei aqui porque eu estou destacando a utilização de cada um dos instrumentos, ok? MP3, os dois possuem MP3. Todas as demais funções, você precisa entrar dentro do menu e submenu do Waver. Então essas aqui são as funções que você consegue acessar rápido no Waver. Arranjador, demo, REC, MP3 e todo o resto você precisa entrar dentro do menu e submenu. Na igreja ou numa apresentação ao vivo é muito complicado, porque, por exemplo, você está utilizando lá o piano e pad, beleza? Para fazer um fundo musical na igreja. De repente, alguém começa, o próprio pregador começa a cantar um hino. E aí você precisa desligar o pad. Você só pode fazer isso dentro do menu. Eu quero ativar um piano em string. Você tem que entrar dentro do menu. Eu quero ativar ou desativar o split. Você só consegue fazer dentro do menu. Então tudo é muito demorado no Waver WP140. Mas para utilização em casa, essas funções aqui resolvem, entendeu? Ou num estúdio, resolvem. Tudo isso aqui nele você consegue acessar e você resolve, ok? Para utilização em casa é fantástico. E o Waver, o Bravo BP6600, ele também vai ter, olha só, todas as funções em atalhos e botões ou botões mais teclas do piano. Ou seja, você tem os botões de atalhos rápidos e o que não tiver nos atalhos rápidos, você consegue fazer através de combinação botões mais alguma tecla do piano. Então, tudo nele você acessa muito rápido. Ele basicamente não possui menu. Ele tem uma telinha, assim como o Waver também tem, de 3 caracteres que mostra o que você está fazendo na hora. Porém, ele não possui menu e submenu. É tudo rápido, tudo na hora e tudo muito rápido. E ele também vai ter 3 memórias para você salvar as configurações que você quiser do instrumento. Isso é simplesmente fantástico. Tudo em acesso rápido, ok? Então, para utilização ao vivo, Bravo BP6600. Eu quero um piano para poder usar em casa, ter uma sensação de piano mais realista e tal. Waver WP140. Já estou adiantando até a nossa conclusão final. Vamos lá. Timbres e ritmos. E aí o negócio pega. Por quê? O Waver, ele possui 1000 timbres. É muita coisa. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Porém, é aquela história. São 1000 timbres, mas o acesso é lento. Você tem que ir no botão mais e menos, porque ele não possui botões ou acesso rápido através de teclas para você acessar os 1000 timbres, ok? Então você tem que ir no botão Chosen mais ou Chosen menos para você ir mudando os timbres de um por um. Demora muito para você acessar tudo, muito mesmo, são 1000 timbres. E o mesmo vale para os 1000 ritmos que ele tem. No caso do Bravo, são 140 timbres apenas e 200 ritmos. Porém, tudo você acessa através de atalhos. E tudo é muito rápido. Todos os atalhos deles estão escritos em cima das teclas do instrumento. Então você nem precisa olhar o manual dele. Tudo está ali na sua frente para você acessar rápido. Ok? O piano 1, o 001 do Waver é excelente. É um piano muito bom, muito forte e muito bonito, ok? Porém, os demais timbres dele, os timbres principais são muito bons, ok? Eu diria que os pianos, os sons de órgão, os sons de string são ok, os sons de pad também são bons, beleza? Mas, de resto, você vai ter aí uns 30 timbres, talvez 50 timbres, que são bons, menos do que isso até, vamos botar aí uns 30 timbres, que são bons, ok? Que são os timbres principais. E do 100 para cima, são timbres genéricos, GM, que é General MIDI, né? São timbres genéricos. Basicamente estão lá para serem utilizados na parte de ritmos.
ok? Nesses 1000 ritmos que ele tem. Então, assim, não é muito diferente de um PSR, de um piano DGX, por exemplo, da Yamaha, que também são cheios de timbres, mas são timbres GM, tudo genéricos, ok? E bagunçados ainda no caso do Waver, porque a partir do 100 ali mais ou menos, tudo fica absolutamente misturado, você não tem mais categorias, tipo, só os órgãos, só os pianos, só os pads, não, tudo fica extremamente bagunçado e você não consegue achar mais nada direito. Aí você vai falar, mas eu posso utilizar o manual. Boa sorte, porque os timbres que estão no manual não são os mesmos que estão no instrumento. Então, por exemplo, aqui a gente tem o piano 001, mas no manual está escrito 000. Porém, o 000 é um violão. E o 001 é que vai ser o piano de fato. E no manual está 000 como sendo o piano principal. É muito bagunçado, beleza? Mas o piano 1 e os timbres principais são bons. No caso do Bravo, ele possui 140 timbres e 200 ritmos, porém todos os timbres são bons, ok? Uns um pouco melhores, outros nem tanto, mas a maioria são muito bons e utilizáveis. Mudando para áudio e potência, beleza? O Waver ele possui dois alto-falantes muito potentes, eles ficam na parte de baixo do instrumento, ok? Então você não consegue enxergar olhando de cima. E são muito potentes. Se eu não me engano, são de 30 watts cada um. Se eu não me engano, ok? No caso do Bravo, o BP600, ele possui também dois alto-falantes, mas são bem pequenininhos e meia boca. O que isso significa? São fracos. Beleza? É só para dizer que tem. Aí vem o ponto negativo do Waver. Porque a equalização dos timbres dele é em V. E o que isso significa? Que os graves, principalmente no piano principal dele, os graves vão ser muito fortes mesmo, tá? Os agudos também, e no piano elétrico você percebe muito isso, os agudos são muito estridentes, muito fortes, porém a região do meio, aqui do meio do V, ele é fraco. Então você percebe claramente que os graves são fortes, os agudos são fortes, e a região média é fraca, beleza? Que é o que a gente chama de equalização em V. No caso do Bravo, a equalização é extremamente equilibrada. Então você não tem um agudo ou um grave mais forte, a região média não existe. Não. O médio é tão equilibrado quanto o grave e o agudo. Portanto, quando você compara o som dos dois, principalmente plugado em uma saída externa, você vai achar de cara, se você tocar a parte grave do Waver, você vai achar que o som dele é muito mais potente do que o do Bravo. Mas não, a verdade é porque o Bravo ele é equalizado. Ele tem um equilíbrio nas saídas de som dele, ou mesmo no alto-falante, ok? O Waver ele é independente de conexão externa para uso doméstico. Então, pelo fato dos alto-falantes dele serem muito potentes, ele não precisa de uma saída externa quando você está utilizando ele em casa. Você chama no botão de volume lá, meu amigo, e o som sai com muita força, muita potência mesmo, beleza? Enquanto que o Bravo, por ter alto-falantes mais fracos, ele exige mesmo em casa que você plugue ele numa caixa de som ou numa mesa de som, porque os alto-falantes são fracos. Dá para você usar? Dá. Mas se você precisar de um pouco mais de volume de som, você mora num lugar, né, mais amplo, o instrumento tá numa sala muito ampla e tal, você quer que outras pessoas ouçam, ou você, sei lá, está fazendo uma apresentação em família, você vai precisar de uma saída externa, porque os alto-falantes são meio fraquinhos. E se você aumentar muito o volume, ele vai começar a chiar. Beleza? Proposta. Vamos lá. O que acontece? Aqui é a nossa conclusão e eu vou dar a minha opinião aqui, beleza? Se você concorda ou discorda, você pode colocar no comentário. Se você tem mais alguma coisa para acrescentar também, enfim. O Waver WP-140, ele é excelente para você utilizar em casa,
ou num estúdio como controlador, ok? O som de piano dele é muito bom, ele tem timbres bons, os timbres principais, vamos dizer assim. O resto é genérico, beleza? E pelo fato dele ter alto-falantes muito bons, você nem precisa de uma saída externa. No caso do Bravo, eu diria que ele é excelente, como é o meu caso, tá? Para você utilizar na igreja. Por quê? Plugou numa saída P10, ele é excelente. No caso do Waver, você vai precisar de um adaptador para as saídas P2 dele, ok? Já o Bravo não, o Bravo é tudo P10. O Waver também é interessante para você utilizar no estúdio, e aí você não precisa de tanta pressa para poder ativar as funções dele, enfim. Enquanto que o Bravo, ele é muito prático, então para apresentação ao vivo ou na igreja, ele é excelente. Como controlador, o Waver ele é mais interessante, porque ele possui tanto a entrada de cabo quanto de Bluetooth. Então você consegue utilizar ele como controlador ou, digamos, tocar um áudio dentro dele por Bluetooth e como controlador também. Isso é muito interessante. Então, tanto via cabo como via Bluetooth, ele é interessante para você fazer conexões com dispositivos externos, seja celular ou seja um computador, enfim. No caso do Bravo, ele não possui Bluetooth, mas ele funciona muito bem como controlador via cabo e ele já vem com os cabos, né, como a gente já comentou. Os alto-falantes do Waver são muito bons, alto-falantes próprios, né? E no caso do Bravo, ele é excelente se você usar ele ligado aos alto-falantes externos. Então, basicamente, eu diria que o Waver é excelente para casa, estúdio, e o Bravo é excelente para igreja e apresentações ao vivo. Essa é a minha opinião. E antes da gente finalizar o vídeo, eu queria mostrar para vocês o som de piano de cada um deles. Então aqui a gente tem o som do Waver WP-140. Lembrando que eu gravo sempre no celular, então o áudio não corresponde exatamente ao som real de cada um dos instrumentos, beleza? É o que eu tenho para gravar. O meu objetivo é só informar, ok? Eu não tenho, como é que fala, nada de captura ou qualquer coisa assim, não. A única coisa que eu tenho é o celular e é ele que eu uso para gravar, beleza? Vamos ouvir aqui o som do WP-140 no piano. Certo? Lembrando que aqui eu estava utilizando uma caixinha de som pequena, então o som ficou meio chiado. E aqui a gente tem o Bravo BP6600. Então, pessoal, para a gente finalizar, eu queria dizer que os dois instrumentos eles são bem compatíveis em muitas coisas, porém as diferenças que a gente enxerga nos dois instrumentos são suficientes para a gente cravar que um instrumento foi baseado para casa estúdio e o outro para igreja e apresentações ao vivo. Isso fica bem claro, esse foi o principal motivo que eu troquei o WP-140 pelo Bravo BP6600, porque a minha utilização é igreja, basicamente. Então eu tenho um instrumento maravilhoso para poder utilizar em casa, é legal. Mas como é que eu faço para poder utilizar na igreja? Aí eu teria que comprar um outro piano e ficar com dois pianos? Não, eu toco muito mais na igreja do que em casa. Então para mim fez mais sentido eu comprar o BP6600, beleza?
Lembrando que eu não sou patrocinado por marca nenhuma, eu só estou compartilhando a minha experiência pessoal, ok? Se vocês quiserem o comparativo entre mais algum piano, porque eu já toquei em vários pianos chineses, conheço muitos deles. Tem, por exemplo, o BP 9900, que é um piano excelente com teclas de martelo, se vocês quiserem comparativo também. Tem o Spring PD, se eu não me engano, 188, também conheço pessoalmente. Tem instrumento da Corsivaio, tem instrumento da Casio, instrumentos da Roland, que eu já tive também, beleza? Se vocês quiserem um comparativo entre alguns desses pianos aqui, mais esses outros instrumentos aí que a gente tem de entrada, tem também Yamaha da série NP35 e NP15 que eu testei esses dias. Então, se vocês quiserem algum comparativo entre esses instrumentos e outros instrumentos, ou entre outros instrumentos e outros instrumentos, enfim, é só vocês colocarem nos comentários que a gente faz, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês e fiquem com Deus.